Oi, doutor. Brian Ames aqui com você com o Faith is Now. É bom ter você aqui. Estamos falando sobre perdão. Agora, tenho certeza de que você já ouviu falar de padres. Você pede a Deus para te perdoar. Para te perdoar, você precisa perdoar os outros. Quantas vezes meu irmão pecar contra mim, eu tenho que perdoar? 7 vezes 70, 490. Todos nós já ouvimos isso, mas eu quero conversar com você sobre entender o perdão. Qual é realmente o propósito disso? Como isso é benéfico? Por que devemos fazer isso? Bem, existe um velho ditado: se você viu o filho, você viu o pai. Você precisa agir como seu pai, e Deus é o Deus do perdão. Deus amou tanto que enviou seu filho. Ele enviou seu filho não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Você entendeu isso? Condenar o mundo. Então, você não deve se condenar. Você não deve condenar os outros. Devemos orar. E em algum momento, vou ensinar você a usar o perdão como uma ferramenta evangelística. É algo muito poderoso. Eu já vi os efeitos disso e realmente preciso praticar mais do que faço atualmente. Mas estamos falando sobre compreensão, sobre perdão. Então, neste ensinamento de hoje, quero detalhar o que significa perdão. Agora, o perdão pode seguir muitos caminhos diferentes. Ele pode ir de Deus para o homem, quando você nasce de novo. Isso seria o perdão vertical, chamado de perdão vertical. Depois existe o perdão horizontal, que é quase como a cruz. A cruz está de pé, Deus para o homem, e a trave onde estavam as mãos dele é o que chamamos de horizontal. Então é Deus para o homem, depois olhem para o homem. Agora, lembre-se, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Isso está em João 10:10. Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Mas tantas pessoas estão feridas. Nascemos sem a glória de Deus. Muitos dizem que fomos criados à sua imagem, e de fato fomos criados à imagem de Deus. Mas depois da queda, agora não somos santos. Não somos justos, estamos destituídos da glória de Deus. E é por isso que precisamos tomar essa decisão de nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, você é uma nova criação. Deus está tentando te trazer de volta a sua imagem, porque a imagem dele não é de impureza e pecado. E todos nós nascemos, você conhece a história, nascemos destituídos da glória de Deus. Então já nascemos com um destino de ir para o inferno por toda a eternidade. Não importa qual seja a sua raça, sua etnia, você pode ser judeu, não importa quem você seja, ninguém nasce justo. Não havia ninguém, só Deus. Ele, Jesus, sua semente, veio de Deus. Deus, José não era seu pai. Ele era seu padrasto. Então ele não tinha o sangue caído, a natureza caída do homem. Então só lembre-se disso. A maioria das outras pessoas, algumas piores que as outras, pessoas machucadas machucam pessoas, pessoas abusadas abusam de pessoas, pessoas abandonadas abandonam pessoas. Mas antes de você ficar todo deprimido porque você pensa, o mundo é assim mesmo, pessoas curadas curam pessoas. Então queremos te levar a esse lugar. E o perdão pode ser a porta de entrada. Se livrar da falta de perdão pode ser a porta que se fecha. Isso é dar lugar ao inimigo na sua vida. Porque o diabo não é só mentiroso. O diabo é legalista. E ele está procurando um direito legal para estar na sua vida. Porque veja, ele entende as leis do universo. Sabe? E alguns de vocês dizem, eu não estou debaixo da lei. Ah, então você não entende o universo. Porque a Bíblia diz, eu fui liberto da lei do pecado e da morte, mas fui vivificado pela lei da vida em Cristo Jesus. Então você não pode estar fora de uma lei. Você está ou debaixo da lei do pecado e da morte, ou debaixo da lei da vida em Cristo Jesus. Suba no telhado da sua casa, pula e você vai conhecer a lei da gravidade, certo? Existe a lei de semear e colher. Se você não plantar nada num jardim, não vai ter colheita. Se você não semear justiça, não vai colher justiça. Se não semeia amor, não recebe amor. Sem semeadura, sem colheita. Se você não semeia finanças, não recebe finanças. Então existe uma lei de semear e colher, existe uma lei do perdão. Se você não perdoa, você não pode ser perdoado. E é sobre isso que estamos falando hoje, perdão. Então ainda existem leis do universo e você está sob as leis do reino. Você não pode viver em um reino e ser um rebelde. Um escravo do pecado não permanece na casa. É por isso que todos nós temos o que eu chamo de espírito de órfão. Porque quando Adão e Eva pecaram, fomos separados de Deus. Agora não tínhamos mais um pai. O Deus deste mundo, o diabo, se tornou um pai que era mentiroso desde o princípio. Bom, a gente não quer reivindicar essa herança, quer?
Então, comparado a Deus, agora somos apenas órfãos, porque o diabo não é um criador. Ele é um imitador e vem para destruir e, como diz a Escritura, matar, roubar e destruir. Então agora, ele não é um pai. Ele só veio para isso, ele não conseguiu vencer Deus, então quer ferir os filhos dele, e foi isso que ele fez. Agora, quando nascemos de novo, podemos receber o espírito de adoção, para sermos recolocados no domínio, na família, sendo transportados do reino das trevas para o Filho de Deus. Então, lembre-se, pessoas curadas curam pessoas. Então, toda a nossa missão é começar a ir a ter pessoas feridas e machucadas, e elas vão te prejudicar, mentir para você, falar de você, te usar. Você precisa entender, e é sobre isso que estou falando hoje, você precisa entender o poder do perdão. A fé move Deus, mas o perdão libera o poder dele. Então, toda a nossa missão é primeiro trazer a nós mesmos para a obediência. Nós perdoamos aqueles que nos machucam, pedimos perdão àqueles que nós machucamos, pedimos a Deus que nos perdoe e tiramos de nós a falta de perdão, a amargura e a raiva, porque isso age como um câncer espiritual em nossos corações. Porque as Escrituras dizem que o Senhor derrama o seu amor em nosso coração pelo Espírito Santo. Ele nos deu um espírito de amor. O diabo quer devorar esse amor, porque a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Então, o amor é o combustível da fé, como a gasolina é para um carro, ou o diesel para um veículo. Se não houver combustível, nem diesel, nem gasolina, o veículo, minha irmã, não funciona. Se esse amor foi consumido em nosso coração, não podemos usar o nosso próprio amor, tem que ser o de Deus. Os milagres de Deus funcionam como o poder de Deus, com o amor sobrenatural de Deus. Então, se esse amor está esgotado e consumido, não há combustível para a nossa fé, e as nossas palavras caem por terra. Por isso, precisamos entender que todo o seu ministério, se você foi chamado para o ministério, e é com você que estou falando hoje, você vai lidar com pessoas feridas. É como se você visse um cachorro ser atropelado por um carro e ele ainda estivesse vivo. Você sai do carro para ajudar aquele cachorro. Talvez antes ele fosse o cachorro mais dócil do mundo. E pode até ser que fosse o seu cachorro. Nunca te fez nada de errado. Era simplesmente o melhor animal de estimação. Mas agora ele está machucado. Você vai tentar ajudar e ele tenta te morder, porque é isso que cachorros feridos fazem. É isso que pessoas feridas fazem. Elas vão dizer e fazer coisas porque não conseguem aliviar a própria dor sem fazer outra pessoa se machucar ou diminuir alguém para se sentirem superiores. Porque é como se tivesse um alto-falante ligado neles quando dizem: "Você não é nada, você não é ninguém". Ouvi isso tantas vezes na minha vida quando era criança crescendo, mas eu não entendia aquelas pessoas. Mas agora eu entendo. Não era nada além de um alto-falante, um amplificador ligado àquela pessoa, que estava me diminuindo, me rebaixando e me intimidando. Tudo que eles estavam dizendo era: "Eu estou machucado, eu sofro, eu preciso de alguém para me ajudar". Mas eu não sabia disso. Mas mesmo que eu soubesse, eu não tinha o que era necessário, porque eu não tinha nascido de novo. Eu não tinha as ferramentas, a sabedoria ou o conhecimento para ajudar as pessoas. Então agora eu precisei vir e ser ensinado por Deus como o perdão funciona, como essas coisas se formam, o que vai acontecer nesta vida quando permitimos que Deus nos corrija. Veja, a maioria das pessoas diria: "Você não é meu pai, não me diga o que fazer, não me corrija". A gente não quer ninguém mandando na gente. A gente acha que amor é ser paparicado e ouvir o quanto somos incríveis. Não, você precisa nascer de novo, porque você não está bem. Não me importa se você é educado, se vem de uma família boa, nunca fumou, bebeu ou fez qualquer outra coisa. Você ainda era um pecador. E agora, talvez você tivesse força de vontade e autocontrole para dizer não para muitas dessas coisas, mas ainda assim você fazia coisas, de acordo com o mundo. Agora, quando você nasce de novo, você entra em um novo reino. E você está nesse novo reino. E agora que está nele, você precisa aprender as regras desse reino para ficar sob esse domínio. E esse domínio. Você entende o que estou dizendo? Espero que sim. Então vamos para Efésios capítulo 6, versículos 10 a 14, porque o que é tão legal sobre o reino de Deus e sobre Deus, quando ele fala conosco, ele nos diz que tudo o que ele diz que precisamos, que temos que fazer, ele nos dá. Precisamos amar, ele nos dá amor. Precisamos perdoar, ele nos dá perdão. Nós precisamos ter fé, ele nos dá fé. É impressionante o que ele faz. Mas, além disso, ele nos diz quem é o nosso inimigo e também quem não é o nosso inimigo. E vamos falar sobre isso agora, porque eu acho que é muito importante.
Porque são as pessoas que parecem nos machucar, mas a Bíblia diz que não são as pessoas, são os demônios. Então eu quero tentar explicar isso, porque eu fico tipo, eu não vejo nenhum demônio. Eu vejo meu primo, minha irmã, meu parente, meu cunhado, minha esposa. Eu vejo um amigo. Essas pessoas parecem ser pessoas de verdade. Eu realmente luto contra pessoas. Bem, é isso que o diabo quer que a gente faça. Na mente natural, isso não faz sentido, mas a Bíblia diz em Coríntios que a mente natural do homem não entende as coisas de Deus. As coisas de Deus parecem loucura para ela. Então, algumas dessas coisas que eu vou falar hoje podem parecer loucura para você. E porque isso parece loucura para você, é aí que você sabe que estou na carne e ainda não foi revelado. Então agora precisamos meditar nessas escrituras e dizer: isso tudo parece loucura para mim, Deus. Me ajuda a entender. Abre o meu entendimento para compreender as tuas escrituras, para que não pareça loucura. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 14. Finalmente, meus irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Ele não disse para ser forte em si mesmo. Seja forte no Senhor e na força do seu poder. Vista toda a armadura de Deus para que você possa resistir às ciladas do diabo. Pois nós não... Ciladas significa os métodos, os planos, os esquemas. No versículo 12, pois não lutamos contra carne e sangue. Uau, isso parece tão contrário, porque parece que são as pessoas que me irritam. Pessoas que me roubam, me machucam, mentem sobre mim, fazem falsas acusações ou vice-versa. São essas pessoas sobre quem eu menti. Eu fui contra elas. Eu errei antes de ser salvo, ou talvez até depois de ser salvo. Fiz algumas coisas erradas. Cometi muitos erros mesmo depois de ser salvo e preciso pedir perdão a elas. A maioria das vezes estamos apenas buscando o perdão das pessoas. Como eu perdoo aqueles que me fizeram tanto mal? Lembre-se, gente ferida fere os outros. Está dizendo que se machucou, mas e você? Já machucou alguém? Sabe que já. Agora, vamos ser humildes e dizer: eu preciso consertar algumas coisas erradas. Lembre-se, quando Jesus veio andando pela estrada, um carinha de negócios baixinho chamado Zaqueu queria vê-lo, mas era tão baixo que subiu numa árvore. Fizeram música sobre isso na igreja das crianças, na igreja dos juniores e em todo esse tipo de coisa. Zaqueu olhou lá de cima daquela árvore. Bem, Jesus, por discernimento, ouviu ele ou o Senhor mostrou para ele. Ele disse: Zaqueu, desce dessa árvore. Ele desceu daquela árvore. Ele disse: se eu fiz algo errado, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu prejudiquei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Jesus disse: hoje a salvação entrou na sua casa, porque ele disse: desce, eu vou à sua casa para comer. A maioria das pessoas pensa que só porque Jesus estava indo à casa dele, ele estava dizendo: a salvação veio para sua casa. Bem, em essência, sim. Mas Zaqueu se arrependeu imediatamente. Ele ficou convencido. Ele disse: eu sei que o dinheiro tem sido meu Deus. Vou dar metade disso aos pobres, porque tenho sido mesquinho com esse dinheiro. E se prejudiquei algumas pessoas, vou consertar isso. Foi aí que ele disse: a salvação chegou à sua casa. Ele está falando dessa casa, deste templo. No seu coração, Zaqueu, você já está sendo convencido pela minha presença. A presença de Deus pode nos convencer, deveria nos convencer. E eu estou orando por mais disso, para que Deus me convença e me direcione a ser mais parecido com Ele. Então, nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra quem lutamos. Então, Ele nos diz quem não é nosso inimigo. Agora, vamos ver quem é o nosso inimigo. Continuamos ali no versículo 12. Mas contra principados e potestades, contra os dominadores das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e, depois de terem feito tudo, permanecer firmes. Chega um momento na luta em que precisamos ficar em silêncio. Chega um momento na luta em que precisamos ser fortes no Senhor e na força do seu poder. Às vezes, precisamos confiar em Deus para lutar nossas batalhas por nós. Mas precisamos perdoar. Precisamos perceber e perguntar quem é o inimigo. Agora, eu sei que a maioria de nós não tem. Nós não somos videntes. Nossos olhos não estão abertos. Nós não vemos os demônios e essas coisas. Então, a gente só vê as pessoas. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que as pessoas são marionetes e o diabo é o mestre dos fantoches. É ele quem puxa as cordas, sussurra nos ouvidos delas, fazendo com que falem contra você. Se você sofre e enfrenta muita rejeição, não vai ter só um espírito,
mas alguns espíritos em você. Vai ter um espírito dentro de você dizendo: ninguém te ama, ninguém gosta de você, todo mundo te rejeita. E então, um espírito acompanhante, que eu acredito que me foi revelado, vai voar ao redor das outras pessoas, invisível, sussurrando nos ouvidos delas, trazendo mais rejeição para as almas. Eu não vou fazer carinho nos demônios dele. Eu não vou tolerar isso. E eu não gosto deles, tem algo neles. E existe um espírito que faz as pessoas te rejeitarem. E então aquele que está em você grita ainda mais alto: olha, ninguém te respeita. Bem, na verdade, não é aquela pessoa. Ela era só um fantoche. Quero dizer, é mais ou menos assim. Eu não posso te trazer salvação, mas eu sou o fantoche e o Espírito Santo. Esse é o mestre dos fantoches para mim, e ele fala através de mim e move minhas mãos para impor as mãos sobre o segundo calcanhar. Mas na verdade não sou eu, é o Espírito Santo. Bem, eu nunca expliquei desse jeito e meio que inverti a situação. Isso me animou um pouco. Eu pensei, bom, vou ter que trabalhar mesmo nessa ideia. Isso é bom. Então, assim como eu sou um fantoche de Deus, as pessoas são fantoches do diabo. Isso é bom, glória a Deus. Talvez você queira anotar essa. Espero que isso te ajude a entender. Vamos para o versículo 14 aqui. Portanto, fiquem firmes, tendo cingido a cintura com a verdade, vestindo a couraça da justiça e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Acima de tudo, tomando o escudo da fé com o qual você poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno e tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, orar no Espírito é orar em línguas. É aquela linguagem de oração que você recebe quando é batizado no Espírito Santo. Isso não é a evidência. Falar em línguas não é a evidência de ser batizado no Espírito Santo. Está escrito que, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe poder para se tornar uma testemunha. Ser capaz de se levantar com ousadia e não se preocupar com rejeição ou pressão dos outros para falar, essa é a evidência de estar cheio do Espírito Santo. Mas línguas, expulsar demônios, todas essas outras coisas são sinais que nos acompanham quando cremos no Messias. E nós somos capacitados pelo Espírito Santo quando somos batizados e devemos ser capazes de fazer isso. A linguagem de oração privada, nós oramos no nosso quarto de oração, não na igreja. Na igreja, há línguas e interpretação. Isso traz entendimento à língua que foi falada. A linguagem de oração privada nos edifica em particular. Línguas com interpretação e profecia edificam o povo, porque agora são feitas dessa forma. Mesmo que a língua venha primeiro, a interpretação traz entendimento. A profecia traz entendimento e edifica as pessoas em grupo. Então precisamos aprender os lugares certos para fazer isso. Vamos entender que precisamos receber o perdão. Precisamos buscar perdão daqueles a quem fizemos algo errado e magoamos. Faz sentido? Eu sei que sim. E eu creio que o Espírito Santo realmente está trazendo essa revelação para você. Então agora precisamos entender. Eu realmente preciso entender isso porque, mesmo que você diga, mas eu nunca fui uma pessoa com problema de falta de perdão. Bom, talvez. Mais de 60% do mundo já foi ofendido, já foi magoado. Então precisamos ser capazes de enxergar isso. Sabe, eu digo para as pessoas, você precisa aprender a ler a linguagem corporal e ver como os olhos das pessoas se movem quando você fala com elas. Você consegue perceber quando o assunto precisa ser mudado ou quando você está conversando e a pessoa começa a se fechar, cruza os braços, se afasta, fica andando de um lado para o outro, o tom de voz muda. A gente precisa aprender isso, porque assim aprendemos sobre o perdão e onde ele é necessário. Tente, com tato, levar as pessoas a um ponto de dizer: olha, é bem claro que você tem alguma mágoa na sua vida. Vamos liberar essas pessoas. E já aconteceu de eu ir orar com alguém e a pessoa me dizer: olha, sabe de uma coisa? Eu não consigo. Eu sei que deveria, mas simplesmente não consigo. E isso vindo de uma pessoa de fé. Eu costumo dizer, sabe, tudo o que fazemos deve estar baseado em alguma escritura. Você concorda? Ah, sim. Você pode me mostrar qual é a escritura em que você se apoia para dizer que não pode ou não quer perdoar essa pessoa? Eu não acho que você não consegue. Você tomou uma decisão, você não quer. Mas eu conheço outra escritura na qual você pode se apoiar, que diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E como eu recebi essa revelação sobre o perdão, quero poder caminhar com você e conversar com você.
Mesmo que eu precise segurar sua mão, sentar com você, chorar com você, eu quero te capacitar a conseguir perdoar. Porque perdoar as pessoas é o começo do empoderamento pessoal para você mesmo. Perdoar as pessoas é o início de abrir a prisão na qual você realmente esteve. Agora, Oral Roberts, um dos generais da fé de Deus, da mensagem pentecostal e da mensagem do evangelho completo, costumava dizer que guardar mágoa era como você tomar veneno esperando que o outro morresse. Essa pessoa pode estar seguindo a vida sem nem saber que você está bravo com ela. Já esqueceu que te magoou ou fez algo errado com você. Ela está apenas vivendo e seguindo em frente. E você continua preso por causa dela. Deixa eu te falar, meu amigo. Você é importante demais a permitir que outra pessoa te mantenha preso e em cativeiro. E o diabo não é só mentiroso. O diabo é legalista. Então ele está procurando um direito legal para estar na sua vida, um direito legal para estar na vida de outras pessoas. Por isso, você precisa primeiro se submeter à obediência, ser liberto, ser perdoado, ser livre dos espíritos atormentadores, ser totalmente cheio do Espírito Santo, submisso e andando com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Depois que você faz isso, aí sim pode começar a dizer: cara, agora eu tenho empatia. Eu tenho compaixão pelas pessoas porque isso já foi. Eu estava contando para eles hoje. Eu estava falando em um centro de reabilitação para dependentes químicos. Já faz 40 anos que fui liberto das drogas e do álcool. Eu disse: eu não quero esquecer de onde eu vim. Esse já foi meu endereço. E Deus teve misericórdia de mim. Bendito seja o nome santo dele. E ele quer ter misericórdia de você hoje. Toda vez que contamos o nosso testemunho, a mesma unção que foi liberada no dia em que fomos libertos, cara, ela pode ser liberada de novo. Assim, as pessoas que têm problemas parecidos ouvem você falando a linguagem delas, sobre seus problemas que são iguais aos delas. Então é como se você estivesse falando a língua delas, e na verdade você está profetizando. O seu testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus não é só contar que ele era o filho que viveu, morreu e ressuscitou, mas também é o seu encontro com Jesus. Então, o seu testemunho é profético. Isso mesmo. Porque é um fato de algo que realmente aconteceu, mas é profético no sentido de dizer: se Deus fez por mim, ele vai fazer por você também. Meu Deus do céu, a gente precisa vestir toda a armadura de Deus. É tão, tão bom. Então, Deus quer te libertar, mas agora Ele quer te usar. Ele quer que você se conecte com o céu e que você se torne um distribuidor de amor, de perdão. Entendeu o perdão? Que quando você se recusa a perdoar, você não pode ser perdoado. Nós precisamos entender as leis do universo. Quando você se recusa a perdoar, os espíritos atormentadores serão liberados contra você. As pessoas podem orar por você. Instabilidade mental, doenças, artrite, bursite, fibromialgia, câncer, todas essas diferentes doenças vão ficar presas em você. Que não importa quem ore por você ou quanta autoridade nós temos sobre o diabo. O diabo conhece as leis do universo e podemos dizer: saia, diabo, diabo, saia, saia essa doença, saia essa enfermidade agora, e ordenar que essa doença saia desse corpo. Mas ele está dizendo: peraí, meu hospedeiro está me dando poder para estar aqui. Em nome de Jesus, eu estou te dizendo agora, Deus simplesmente nos ama demais. Meu microfone caiu, precisei ajustá-lo aqui. Desculpa por isso, mas Deus nos ama tanto. Ele quer que sejamos livres. E assim que nos livramos do direito legal do diabo através do nosso perdão e da nossa amargura, então podemos ordenar que enfermidades, doenças, debilidades e instabilidades mentais saiam. Eu já vi milagres inacreditáveis no momento em que as pessoas perdoaram. Mas veja, agora a gente precisa aprender isso. A gente precisa entender isso. Porque se você não entende algo, você não consegue levar alguém até esse lugar de libertação e cura, para onde Deus quer que você vá. Porque veja, Jesus veio e ele começou, eu acredito que está em Atos 10:38. Jesus Cristo de Nazaré, a quem Deus ungiu com Espírito Santo e poder, andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Isso é Atos 10:38. Não está nas minhas anotações, mas estou colocando isso aqui. Então, Atos 10:38 é uma escritura poderosa para se conhecer. Mas repare, porque Deus estava com ele. Mas Jesus andava curando as pessoas e libertando-as. E eu consigo sentir o coração de Deus quando leio isso.
Eu sinto isso há anos, que o nosso Salvador, que tinha tanta compaixão pela humanidade, era o amor manifestado em carne. O amor de Deus. Salmo 107, versículo 20 diz: Ele enviou a sua palavra para os curar. Cristo era a palavra. Do princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre nós. Esse era Jesus, a palavra que se fez carne. Deus amou tanto que enviou seu Filho. Se você não está dando, você não está amando. E se você está amando, você está dando. Mas também, se você está amando, você está perdoando, porque Deus nos perdoou, e o plano de salvação dele é sobre perdão. Então, nós precisamos entender isso, que essa é uma das ferramentas mais poderosas, poderosas mesmo, que nos foram dadas. Uma das ferramentas mais poderosas que recebemos para poder libertar os cativos. Deus é um Deus bom. Ele perdoa e ama, e ele quer que você, como filho ou filha, também perdoe as pessoas. Agora, lembre-se, perdoar não significa aprovar ou justificar o que as pessoas fizeram. Sim, foi errado e talvez alguns de vocês tenham passado por assassinato, talvez estupro, talvez abuso, talvez coisas realmente, realmente ruins. Eu não estou dizendo que nada disso foi bom, mas ninguém merece perdão. É um presente da graça. Nós recebemos graça se nascemos de novo. Nós precisamos da graça. Isso é uma ordem para nós. Se lê a história de Mateus 18, onde o homem foi muito perdoado. Ele foi e encontrou alguém que lhe devia só um pouquinho. Ele se recusou a perdoá-lo. E ele disse: se você se recusar a perdoar, será entregue aos torturadores. A mensagem do perdão é tão poderosa no meu coração porque eu escrevi um livro sobre isso chamado O Poder do Perdão e o Poder do Perdão. Isso é o poder do perdão em espanhol. Nós temos em português. Nós temos em africana, nós temos em urdu, nós temos em farsi, está em 6 idiomas diferentes. E eu agradeço a Deus por isso e estamos buscando expandir ainda mais, traduzido para muitas outras línguas. Porque essa mensagem do perdão é uma mensagem poderosa que precisa ser levada adiante para libertar os cativos. Talvez você ainda não tenha sido perdoado, ou talvez tenha esfriado e se afastado do Senhor. Quero fazer uma oração com você agora para garantir que você seja perdoado e que receba a revelação que Deus quer te dar. Ore essa oração. Diga: querido Pai Celestial, eu tomo a decisão de perdoar toda pessoa que já me magoou ou fez algo de errado comigo. Isso mesmo. Repita comigo. Eu me perdoo, libero o passado e deixo tudo para trás. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E eu creio que ele morreu pelos meus pecados. Eu creio que ele ressuscitou dos mortos. Jesus, entra no meu coração, seja meu Senhor e meu Salvador. Eu confesso com a minha boca. Vamos lá, repete comigo. Que Jesus é o Senhor. Eu nasci de novo. Se você fez essa oração, eu creio que você acabou de nascer de novo. Tem um número do WhatsApp na tela. Tem um endereço de e-mail na tela. Entre em contato comigo. Me mande um SMS, me mande um e-mail. Me avise que você fez essa oração e entregou seu coração ao Senhor. Eu quero ouvir de você agora mesmo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero ouvir sobre isso. E Pai, nós te damos todo o louvor e toda a glória. Agora, Ele também é o curador. Ele não só perdoa todos os nossos pecados e iniquidades, mas também cura todas as nossas doenças. Dor, enfermidade, doença, cegueira, surdez, seja qual for o seu problema. Coloque a mão sobre isso. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, eu declaro cura e saúde agora, pelo poder do Espírito de Deus. Seja curado, seja livre, seja completo, seja saudável, seja feliz. Agora, enfermidade, doença, saiam. Cegueira, vai embora. Surdez, vai embora. Todo espírito de doença, nos pulmões, no fígado, nos rins, no sangue, no pâncreas, saia de cada órgão do corpo deles. Todo resquício de câncer, vai embora. Medula óssea, produza células sanguíneas livres de câncer agora, em nome de Jesus. Volte a enxergar, volte a ouvir, ou faça isso pela primeira vez, em nome de Jesus. Tumores desapareçam, hérnias se dissolvam. Agora, em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto. Levante-se dessa cadeira de rodas. Saia desse leito de enfermidade. A vida voltou para você. Espíritos de paralisia, saiam do corpo deles agora, em nome de Jesus. Agora, comece a fazer algo que você não conseguia fazer antes. Levanta esses braços. Abre e fecha as mãos, saia da cadeira, do leito, dobre e torça o corpo, cheque os tumores, testa a sua visão. Peça para alguém sussurrar no seu ouvido, confere e veja. Eu creio que Deus acabou de te libertar.
E mais uma vez, o número do WhatsApp e o e-mail estão na tela. Eu quero ouvir de você. Conte pra gente se você foi curado, se você foi salvo. Conte pra gente se esses programas têm sido uma bênção pra você. Eu oro para que sejam, porque passamos muito tempo orando, muito tempo preparando essas mensagens, porque queremos que você tenha a palavra de Deus na sua vida. Cara, tô muito animado que você assistiu hoje. E mais uma vez, como eu sempre digo, aqui é o Dr. Brian Adams e eu espero milagres diários, todos os dias para você e creio no melhor de Deus. Nos vemos na próxima vez no Faith is Now. Deus te abençoe.